Primeiro, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que se disponibilizou a essa experiência, que é uma experiência inovadora, que é da gente poder trabalhar com as constelações familiares à distância. Nós começamos essa jornada definindo um ponto de partida, que é uma questão, que é uma situação que nós gostaríamos de, ao longo desses encontros, ir aclarando. Depois disso, no encontro seguinte, nós vimos de que maneira que as nossas ideias, a nossa moral, a nossa razão, a nossa consciência restrita nos impede de alcançar o que a gente tem necessidade, né? E o que significaria esse pecado? Ou seja, fazer aquilo que a consciência restrita nos limita. E a importância desse pecado, a importância desse ir além desse limite que a consciência nos traz para que a gente possa crescer. Bert Hellinger, ele diz que só permanece inocente quem é criança. Quem é um adulto vai sempre experimentar um sentimento de culpa, vai sempre experimentar um peso. E como que eu defino, então, se eu vou tomar uma determinada atitude? Eu sempre observo o resultado da ação. O resultado da ação. Então, a consciência restrita nos leva, por exemplo, a cometer atrocidades. No caso da guerra, das guerras, por exemplo, entre judeus, entre árabes, a pessoa fica cega e comete atrocidades, por exemplo, como matar o próximo. Então, para que eu possa alcançar os meus objetivos, aquilo que é mais importante é que eu olhe para o efeito. Então, por exemplo, se eu tenho desejo, eu sinto desejo por um homem que é casado, digamos. Então, o que vai me definir se eu vou me abrir para um tipo de relacionamento com essa pessoa ou não? Eu tenho que observar os efeitos. Os efeitos para mim, os efeitos para outra pessoa. Ou seja, eu não vou nem seguir cegamente os meus instintos, porque os instintos, eles vêm muitas vezes de níveis profundos da minha consciência, né? No caso, Bert Hellinger chamou esse nível da consciência de consciência coletiva. E os instintos, eles revelam, na verdade, muitas vezes, emaranhamentos que a pessoa tem com a história da família. Então, eu tenho que me suicidar, eu vivo repetindo a mesma situação na minha vida, parece que eu tenho sempre me relacionado com o mesmo tipo de pessoa, essa situação se repete, tudo isso revela para nós esses emaranhamentos. Então, o processo que nós vamos ter ao longo desses encontros é um processo de tomada de consciência. Todo o trabalho do Bert Hellinger é um processo de dar-se conta sobre algo que acontece na minha vida, de observar, de contemplar, de entrar em contato com aquilo que lá no profundo da minha alma me impede de seguir, me impede de crescer, me impede de alcançar novos níveis, seja na minha consciência ou seja na minha própria vida pessoal. E como que nós vamos proceder com esse trabalho? Em primeiro lugar, eu preciso que vocês, agora que a gente está fazendo um trabalho diferente, que vocês tenham claro o ponto de partida. 2, aquilo que você acha que conscientemente te impede de alcançar este objetivo. Nisso que você acha que te impede, você pode colocar os seus tabus, as coisas que você acha que não pode fazer de jeito nenhum. Por exemplo, uma mãe não pode abandonar os filhos, uma pessoa não pode se relacionar com um outro casado. Todas essas considerações que a nossa mente, que a nossa consciência nos colocam e que nos limitam. Eu preciso que vocês tenham consciência disso. Terceiro, nosso passo do dia de hoje. Como que eu vou me colocar no mundo para alcançar aquilo que eu desejo? Em relação a isso, eu gostaria de
verificar, em primeiro lugar, se tem alguém ainda com algum problema. Eu quero que no seu bate-papo você escreva uma palavra, uma frase de como você está hoje. O tempo está passando rápido, o tempo sempre passa da mesma maneira. A maneira como eu me relaciono com ele é que faz a diferença. Com relação a isso especificamente, Bert Hellinger descobriu que nós temos vários tipos de sentimento. Nós temos aqueles que são chamados sentimentos primários, que são sentimentos relacionados com uma dor real, uma dor profunda, com algo que realmente tem realidade. Esses sentimentos, eles são intensos e rápidos. E quando eles são expressos, eles se transformam e transformam a situação a qual eles estão associados. Mas nós temos um outro tipo de sentimento também, que é um sentimento secundário, que é um sentimento que perdura, que é um sentimento neurótico, no sentido de que fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. É sempre a mesma coisa. Eu sempre retorno nas mesmas situações do passado. Aí eu me lembro daquele dia que aconteceu isso, o ex-marido que fez isso, o tio, a mãe, o filho. Mas tem que ter uma observação. Porque, veja bem, o sentimento secundário é um sentimento que, por exemplo, quando a pessoa chora ou reclama para você do seu lado, você fica até irritado, não te toca. E agora o que eu preciso que você preste atenção, que existe um tipo de sentimento que não é nosso, é um sentimento adotado. Esse sentimento adotado é um sentimento que foi adotado de uma outra pessoa do sistema. Como que eu sei que um sentimento é adotado? O sentimento adotado é um sentimento que parece que ele é desconectado e é exagerado. Por exemplo, aí eu vou trazer um depoimento pessoal. Eu experimentava também muita irritação. Um dia eu estava no aeroporto e chegou uma pessoa para falar comigo e eu fiquei totalmente irritada. Aí eu falei, não, isso não está certo. A pessoa veio me pedir uma informação e eu fico tão irritada. Mas o que acontece? Quando o sentimento adotado aparece numa constelação ou aparece numa visualização, e para vocês terem uma ideia o que aconteceu comigo, eu comentei com uma colega, uma professora, falei, olha, está acontecendo isso assim, assim comigo. E ela tinha meia hora para me atender. Eu fui no quarto dela, a gente estava num hotel, e ela fez uma pequena constelação comigo, de meia hora, que era o tempo que ela tinha antes do jantar. Apareceu de onde vinha aquele sentimento dentro do meu sistema. Eu sequer sei se a pessoa era exatamente aquela, se a situação era exatamente aquela, mas apareceu a informação. Na hora que essa informação apareceu, no dia seguinte, 80% da minha irritação tinha ido embora. Então, é necessário que você identifique se é um sentimento, e aí para todos vocês, é um sentimento primário, é um sentimento secundário, ou seja, que fica lá dando voltinha, ou é um sentimento adotado, ou seja, que está desconectado da situação e muitas vezes ampliado. E há um quarto sentimento, que é o chamado meta-sentimento, que é a base do nosso trabalho. A base do nosso trabalho é manter uma neutralidade, é manter um distanciamento. Então, por exemplo, um meta-sentimento é coragem, sabedoria. Parece que não é um sentimento, é uma qualidade divina, por assim dizer, né? Então, vamos tratar aqui um pouco de quais são as ordens do amor para que um relacionamento entre um homem e uma mulher dê certo. Porque nós estamos falando de uma jornada, mas eu vou colocar assim que ela ganhou uma característica de uma aulinha. Bom, a primeira coisa para que um relacionamento de casal dê certo, a primeira ordem do amor de um relacionamento de casal, por assim dizer, é que
tenha o motivo certo para a união. Por que é que você quer essa pessoa? A atração veio da onde? Veio do jeito que a pessoa era, veio da emoção que a pessoa te gerou, veio de uma atração física. O que acontece geralmente com esse tipo de envolvimento que vem da emoção? Ele, de um modo geral, se reflete com o primeiro envolvimento emocional que nós tivemos. Todos os envolvimentos que nós temos refletem esse primeiro envolvimento com a mãe, né? Mas especificamente, quando uma relação de casal ela começa pelo coração, o que vai acontecer? Fica nublado, muitas vezes, aquilo que realmente nos dá força para ir até o outro e romper com os limites, que é o desejo, entende? Então, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa que eu fico apaixonada, platonicamente apaixonada, onde está envolvido essa parte de mim, que é o coração, a minha mente fica um pouco nublada e eu fico com medo, eu fico experimentando um monte de pensamentos estranhos e, ao mesmo tempo, eu não tenho a força que vem do meu instinto. Porque quando eu não estou apaixonada e eu sinto atração por uma pessoa, é muito mais fácil. O motivo certo para uma pessoa, para que um relacionamento de casal dê certo, qual é? Na compreensão do Bert Hellinger, o motivo primordial é porque eu sou mulher e a mim me falta um homem. Ou eu sou um homem e a mim me falta uma mulher, e aí, obviamente, nós temos as particularidades do que é um relacionamento homossexual. Então, se eu quero um amigo para me fazer companhia, se eu quero alguém para dividir meu dia a dia, se eu quero alguém para pagar minhas contas, se eu quero alguém para cuidar de mim, todos esses não são motivos que conduzem o relacionamento para um sucesso. Então, o relacionamento começa a ser bem-sucedido na medida em que eu valorizo, em que eu dou importância ao desejo. Esse é o primeiro motivo, é o desejo. Então, quando esse motivo já está aqui no coração, que ele não está aqui no desejo, aí eu vou olhar. Aonde que é esse amor? Porque o que acontece num relacionamento de casal? Um dá um passinho aqui, o outro dá um passinho aqui. Um dá um passinho aqui, o outro dá um passinho aqui. Só que, quando eu não consigo dar esse passinho, aonde que está o problema? Num movimento de amor interrompido em relação à mamãe. Um passo que eu não consegui dar em relação à mamãe. Então, quer o relacionamento? Volta correndo para sua mãe. Seja capaz de dar esse passo bem humilde, bem pequenininho de volta para a mamãe. Ter tudo que você, tomar tudo que você não conseguiu tomar da mamãe. O que isso significa? Rever todas as vezes que você julgou a sua mãe, que você criticou a sua mãe, que você não concordou com a maneira como a sua mãe é ou com o relacionamento da sua mãe. É o primeiro para você poder, como é que se diz? Resolver aquilo que você precisa resolver do seu amadurecimento psíquico para você poder estar disponível para esse homem. Aqui a questão é, ele não é a única fonte de amor que existe na minha vida. Ele não é a única possibilidade, nunca é. Isso só é para a criança em relação à mamãe dela. Um amor maduro precisa, em primeiro lugar, de um homem. Então, tem 1 milhão de homens no mundo, 2 milhões de homens no mundo. Tem outras possibilidades. E quando você conseguir desfocar desse homem como sendo o homem, a possibilidade, até ele consegue vir até você. Porque quando você fala, você é o cara, aí você coloca um laser assim no cara, o cara, socorro, é demais para mim. Ou seja, todas as minhas necessidades têm que ser supridas por uma pessoa. Eu sou responsável por suprir todas as minhas necessidades, não você. Sobre um pouco do tema que nós temos no dia de hoje, com relação a qualquer questão que vocês tenham,
E o que vocês puderam observar pelos 2 trabalhos que nós realizamos hoje, é que aquilo que nos permite estar no mundo é realmente estar no mundo. Isso significa que eu não estou no mundo das ideias, eu não estou no mundo dos ideais, eu não estou sendo, de uma certa maneira, governada e guiada por imagens que não fazem jus à realidade. Por exemplo, quando eu olho para um homem e vejo que só um homem pode me satisfazer, que esse homem é tudo na minha vida, isso não é um homem real. Isso é a minha relação de criança com a minha mamãe. A minha mamãe, que era a única pessoa que, se eu não tivesse essa pessoa na minha vida, eu morria. E se a minha mamãe não estava lá? E a babá, que era quem substituía a mamãe, também não ia, foi embora, como é que eu me sinto? Muito desprotegida, muito sozinha. Ou se eu olho para minha mamãe e ainda quero que a mamãe me olhe de um outro jeito, a mãe só tinha aquilo para dar, daquele jeito. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando existe essa falta da mãe, ou a falta do pai, mas de um modo geral, essa é a falta da mãe, depois eu vou experimentar um grande buraco, esse buraco vai aparecer na adolescência, que é um sentimento de vazio, um sentimento de depressão. Mas quem é responsável por refazer esse caminho em relação à mãe sou eu. E o caminho é muito simples, do jeito que você me deu, da forma como você me deu, foi suficiente. Foi bom, do jeito que foi, era o que você tinha para poder dar. Agora eu olho para esse buraco e vejo que ele não é tão grande e eu posso sair dele porque eu já sou grande. O se colocar no mundo para a gente poder alcançar aquilo que necessita, passa por sair do plano das ideias e das imagens que me conduzem por um caminho que não está em contato com a realidade e voltar para a realidade. A minha realidade é ser uma mulher que não tem mais nada o que esperar da mãe. Agora o que eu faço pelos meus filhos, eu passo pela vida. E quando eu olho para um homem, eu falo, nossa, tem esse homem, mas tem outros também. Isso é o primeiro passo da abundância, de poder receber. E quando a gente desapega, especialmente dos homens, é aí que eles vêm. E é muito importante respeitar que o homem tome a iniciativa. Você olha, você sorri, você expressa o seu desejo, mas deixa ele vir, porque quando ele vem, ele se sente fortalecido. E todas as vezes, quando 2 pessoas se encontram, não são 2 pessoas, são 2 sistemas que estão se encontrando. Tem algo muito profundo que você não consegue ver, não consegue entrar em contato, mas que te chama para a vida, porque esse calor é um calor de vida. O que me deixa cheia de calor? Desejo. Quando eu tenho desejo, eu fico cheia de calor. Então, a minha pergunta para você é: o que é que na sua vida você não quer ver, você quer fugir? E o que é que na sua vida realmente te dá prazer? E todos vocês podem fazer essa pergunta para si mesmo. O que é na minha vida, ou com o que na minha vida que eu me entorpeço? Do que na minha vida que nesse momento que eu estou passando por essa quarentena eu quero fugir, que eu não quero entrar em contato? E aonde realmente está o meu prazer? Aonde está o meu desejo? Aonde está a minha satisfação? Olhar para si mesmo e ver de que maneira, do que você quer fugir, ou seja, preferia dormir, eu preferia não ver, eu preferia não contactar, e aonde está o seu desejo, aonde está o seu prazer, aonde está a sua vontade. Se cada vez que eu participar de uma constelação, ou que eu participar de uma jornada interior, eu também fizer esse trajeto, essas imagens também são minhas. A constelação também a gente faz por uma pessoa, ou por 2 pessoas, ou quantas pessoas a gente conseguir trabalhar a cada dia, vocês vão estar trabalhando em vocês mesmos. Então, o dever de casa, agora,
para essas 2 próximas semanas de o dever de casa de dar-se conta. É dar-se conta, primeiro, daquilo que nós vimos aqui. Eu tenho um objetivo de crescimento. Eu quero saber, eu estou num plano de ideias, de ideais, de valores. O que é que seria estar com os pés no chão? Tá? E aí, quiserem tirar a dúvida, na próxima aula a gente tira a dúvida em relação a isso. E a outra questão, muito importante, de que maneira eu me entorpeço? De que maneira eu quero fugir da realidade? Pode ser trabalhando, pode ser com o sexo, pode ser dormindo, pode ser comendo, pode ser bebendo, pode ser jogando game na internet. De que maneira eu me entorpeço? Aonde eu estou lá no meu mundo das ideias e de que maneira eu me entorpeço. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. Nós vamos tateando aos pouquinhos e aprendendo como lidar com essa nova realidade.